Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Fala comigo assim, Malco. Malco. Tá bom. Eu queria, antes de começar essa palavra, pedir para você que está em casa, se inscreve no nosso canal, deixa um like aí, compartilha. Se você fizer isso, o YouTube vai entender que é relevante, vai mandar para mais pessoas e a palavra de Deus vai chegar para mais pessoas em nome de Jesus. E os irmãos que estão aqui nos ajudem a compartilhar a palavra de Deus. Irmãos, eu vou começar a palavra de Deus fazendo uma pergunta para cada um. Tem alguém aqui que já caiu da árvore? Tem alguém? Pode levantar a mão, vocês estão com medo, os mais experientes. Tem alguém que já caiu da árvore? Amém. Tem alguém aqui que já caiu da bicicleta? Pastor, por que o senhor está perguntando isso? Porque, irmãos, os nossos filhos, olha aqui para mim, os nossos filhos não vão saber o que é cair de uma árvore, porque não dá para cair do PlayStation, não dá para cair do tablet, não dá para cair do celular, concorda comigo? Eles não vão saber o que é isso. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque, irmãos, eu não sei vocês, ficaram marcas em mim até hoje. Eu tenho uma aqui na sobrancelha que eu caí de um carrinho no paralelepípedo e rasgou isso aqui. Porque quando a gente é criança, a gente é muito aventureiro. Eu não sei se vocês lembram, eu lembro que na minha época, quando nós andávamos de bicicleta, ficou muito monótono, a gente saía assim, e a gente falou assim, vamos pôr uma rampa. Quem já passou por isso, né? Vamos pôr uma rampa que é para ficar mais difícil. Aí a rampa era pequena, aí todo mundo conseguia, vamos melhorar, colocar a rampa mais alta. E aí, irmãos, um dia desse que a rampa era mais alta, eu saí, quando eu caí de, para não falar assim, de cara no chão, o negócio foi estreito. Por que eu estou falando isso, irmãos? Que quanto mais nós somos novos, crianças, adolescentes, mais nós nos arriscamos. Mas quando a gente vai ficando velho, a gente brinca da mesma forma? A gente se arrisca da mesma forma? Não. Porque a gente fica com medo. E aí, infelizmente, a gente se arrisca mais por dentro, com os nossos sentimentos. E é aí que muitas das vezes acontecem as feridas. Porque se nós continuássemos nos arriscando por fora, talvez nós não teríamos tantas feridas no nosso coração. Talvez você entrou aqui e o teu coração está sangrando. Talvez você entrou aqui e talvez esteja passando por alguma dificuldade, ou foi ferido por alguém, ou o seu coração está sangrando porque foi esfaqueado. Eu não sei você, eu passei por isso, e não é fácil, porque por fora vem a cicatriz. O machucado a gente só olha agora a cicatriz e pronto, mas por dentro muitas das vezes a ferida não é curada. Muitas das vezes fica aquela ferida. E aí que eu queria falar sobre isso essa noite. Só que eu queria falar para você que não dá, irmãos, para colocar uma couraça no nosso coração. Dá para colocar, hoje tem joelheira, tem cotoveleira, tem capacete, tem tudo. Mas no nosso coração não dá para colocar uma couraça. No nosso coração a gente não tem como se proteger. E você pode falar para mim, então não vou me relacionar. Não tem como, você precisa se relacionar com as pessoas. E no meio desses relacionamentos você vai se frustrar. Você vai se decepcionar, você vai ser ferido, você vai ser esfaqueado por alguém ou por alguma atitude de alguém. E é tão interessante que eu queria dizer para você esta noite: guarde o seu coração. Fala para o teu irmão assim: guarde o seu coração. Por quê, irmãos? Porque no nosso coração deve estar guardado, protegido, para somente entrar a palavra de Deus. Porque se a gente deixar entrar algumas outras coisas, nós podemos ferir as pessoas. Como assim, pastor? Irmãos, prestem atenção que esse texto está falando de que Judas tinha traído Jesus, que ele ia o trair com um beijo. E no meio de tudo isso acontece de Pedro pegar a sua espada e cortar a orelha de Malco. Mas, amados, o que eu queria dizer para você, Jesus está falando assim: aquele que vai me trair está à mesa. Muitas das vezes nós seremos feridos por pessoas que estão à nossa mesa. Amados, Jesus, antes de ser traído, ele lavou os pés de Judas. Você está imaginando o tamanho dessa amizade? E ele, sabendo que Judas ia trair, mesmo assim ele lavou os pés dele, meu evangelista. Então, amados, Judas agora sai, Jesus sabe que ele vai trair. Naquela mesma noite, Jesus depois vai orar com os discípulos, e ele sabe que quando Judas voltar, Judas iria traí-lo. Mas o que eu queria dizer para você, imagino eu que naquele momento Jesus era igual aos discípulos, irmãos. Porque vai dizer que Judas chega e tem que ir identificar com um beijo. O que eu aprendo aqui, eu quero trazer de aprendizado. Jesus, irmãos,
preste atenção, ele não se vestia diferente, ele era igual aos discípulos. Amados, preste atenção, Judas teve que senta aí, meu amado, senta ali para ouvir a palavra de Deus, senta lá, tá bom? Amados, Judas presta atenção, que identificá-lo com um beijo, que eu aprenda que Jesus não se vestia diferente dos discípulos, Jesus era igual aos discípulos, ele não se sentia melhor. E aí eu estou tirando um aprendizado para a tua vida. Muitas das vezes, irmãos, nós temos que ser igual aos outros, a diferença é o nosso comportamento. E aí o que eu quero dizer para você aqui esta noite, irmãos, mesmo Jesus sendo traído com um beijo, irmãos, preste atenção aqui, esquece lá por favor, foquem aqui. Irmãos, mesmo sendo traído com um beijo, Jesus não excomunga Judas. Vocês já viram em algum lugar na Bíblia, Jesus expulsando Judas, excomungando Judas? Ele não disse para Judas assim, ó, seu ingrato. Ele não disse para Judas assim, ó, eu fui teu amigo durante esse tempo todo, eu te ajudei, eu te abençoei, você era o tesoureiro no meio de nós. Você não vai ver Judas em nenhum momento ele querendo excomungar, Jesus excomungar Judas. Irmãos, nós precisamos aprender com essa história. Muitas das vezes as pessoas nos ferem e a gente quer pagar na mesma moeda. Muitas das pessoas têm nos ferido, nos traído, e a gente quer tratar igual eles fazem com nós, mas nós devemos ser diferente. Se alguém fizer o mal com você, nós devemos pagar com o bem, porque nós somos de Jesus. Nós conhecemos a palavra. Eu sei que não é fácil, porque às vezes nós somos feridos, nós somos traídos, as pessoas nos decepcionam, mas nós temos que aprender a lidar com isso, porque não vai ser o primeiro e não será o último a fazer isso conosco. Pessoas que muitas das vezes ajudamos de várias formas, e elas vão virar as costas para nós, porque infelizmente é assim na vida. Se com Jesus foi assim, imagine conosco. Concordam comigo? Vocês estão aqui comigo em nome de Jesus? Então, irmãos, pelo contrário, Jesus diz assim, amigo, tu me traíste com um beijo. Irmãos, aprendam uma coisa, na noite que Jesus é traído, Jesus perdoa. Na noite que Jesus é traído, Jesus parte o pão à mesa. Na noite que Jesus é traído, Ele lava os pés dos discípulos. Presta atenção, irmãos, na noite que Jesus é traído, Ele ama. Tenta imaginar isso, irmãos. Muitas das vezes nós não nos colocamos nessa situação, porque nós estamos acostumados a tudo girar em nosso redor. Nós achamos que tudo tem que nos favorecer. Esses dias, meu evangelista Márcio, eu estava assistindo uma palavra, e diz que o sinônimo de pastor é o seguinte, irmãos, olha só essa. É mais ou menos assim, ó, o membro chega e fala assim, ó, tá aqui o problema, resolve que eu estou saindo de férias. O pastor, nem o problema nem é dele. O membro chega, está aqui o problema, eu estou saindo de férias, você resolve. Isso é um sinônimo e é o nosso chamado. Nós não podemos se omitir disso. E nesse caminhar nós vamos ser feridos, nós vamos ser traídos, nós vamos ser decepcionados, mas nós temos que aprender com essa história, irmãos. Jesus na noite que foi traído, olha aqui para mim, irmãos, presta atenção aqui. Jesus na noite que foi traído, Ele curou a orelha de Malco. Irmãos, é nas noites mais escuras que nós devemos ser a luz deste mundo. Irmãos, você não pode deixar que uma noite escura, vou falar, presta atenção, você não pode deixar que uma noite escura escureça o restante dos teus dias. Eu vou repetir, você não pode deixar que uma noite escura na tua vida escureça os restantes dos teus dias. Jesus diz assim, amigo, o que você fez? Aí Pedro agora pega a espada, e olha para mim, é interessante, agora você vai dar risada. Pedro pega a espada, só que Pedro era, vocês estão aqui comigo? Quem era Pedro? Pedro era então eu imagino que Pedro mirou, ele mirou no pescoço de Malco, irmão, porque estava escuro, eu imagino isso. Só que Pedro era pescador ruim demais, irmão, porque quando a gente não conhece muito, o que a gente faz? A gente é ruim. Então eu creio, meu irmão, que Pedro ele mirou na orelha, só que estava de noite, por ser ruim ele acertou a orelha. Ou ele mirou no pescoço e acertou a orelha. Irmãos, é muito interessante isso.
No original, para que você entenda, vai dizer decepar, arrancar para longe e jogar fora. O que eu aprendo aqui, irmãos? A seleção, e agora eu quero começar a pregar. A seleção das nossas amizades, ela é feita nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Como assim, pastor? Você vai entender. Irmãos, você pode perceber que as amizades, as companhias, elas são selecionadas nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Nos momentos que a gente mais está precisando é que a gente vai conhecer os nossos verdadeiros amigos. No momento que a gente mais precisa, que a gente vai conhecer as pessoas que a gente pode ou não contar daqui para frente. Porque, irmãos, o que eu aprendo aqui, Malco era um servo do sumo sacerdote. E se você olhar, quem estava errado, Malco ou Pedro? Quem? Pode falar, não fica com medo não. Era Pedro, irmãos. Porque aos olhos de Malco, ele estava lá em nome de Deus. Não é isso? Ele estava em nome do sumo sacerdote, que para Malco, Jesus era um herege. Para Malco, Jesus era um que ia causar escândalo, ia fazer bagunça. E aí, irmãos, o que eu aprendo aqui? Malco, ele odeia Jesus sem conhecer Jesus. Por quê? Porque é isso que a religião faz com as pessoas. As pessoas, elas se ferem, não por causa de Jesus, mas por causa da religião. Discípulos de Jesus têm ferido as pessoas em nome da religião, mas Jesus não fere aqui Malco. Quem fere Malco é? Pedro. Então o que a gente aprende aqui, às vezes em nome da religião, a gente fere as pessoas. Infelizmente, muitas das vezes a gente acha que está defendendo o nome de Jesus, mas a gente está ferindo pessoas. É forte isso, irmãos. Sabe por quê? Porque nós somos feridos, às vezes não é pelos de fora, é pelos discípulos de Jesus. Se eu perguntar aqui quem tem um testemunho para falar de alguém que foi ferido com alguém da igreja, a maioria vai levantar as mãos. Falei a semana, na quinta-feira, sobre isso. Muitas das vezes a igreja vem de seu lugar de restaurar as pessoas. Acho que foi ontem que eu falei, não foi? Isso. Tem sido um lugar onde queremos julgar uns aos outros. Queremos nos colocar no lugar de juízes em vez de sermos advogados, ajudar uns aos outros. Então, irmãos, preste atenção. Uma pessoa que é ferida, ela fere alguém. Uma pessoa que está ferida, naturalmente ela vai ferir alguém. E uma pessoa que está sangrando, ela vai sujar alguém. Quando você encosta em alguém que está sangrando, o que acontece? Se suja. Então, irmão, somente pessoas saradas podem curar pessoas feridas. Eu vou repetir para que você entenda. Somente pessoas saradas podem curar pessoas feridas. Porque se nós defendemos a religião, você vai ferir alguém e vai ser ferido por alguém. Então que aqui não haja briga por religião, porque aqui quem deve ser o centro é Jesus, não a religião. Amém, amados? E aí agora eu vou começar os propósitos das feridas. Aprenda uma coisa, nenhum sofrimento é neutro. O sofrimento, irmãos, ele é pedagógico. Ele é professor para as nossas vidas. Como assim, pastor? Presta atenção, quando Deus não muda uma circunstância, Ele usa a circunstância para nos mudar. Eu vou repetir que alguns não entenderam. Quando Deus não muda as circunstâncias que nós estamos passando, Ele vai usar a circunstância para nos mudar. É interessante porque Deus não é teólogo, sabia, evangelista Márcio? Deus não é teólogo, nós podemos ser. Deus, Ele é professor. Vou repetir, acho que alguns não entenderam. Deus não é teólogo, Deus é professor. Tudo que Deus permite é para te ensinar. Você já prestou atenção que na escola primeiro você estuda para depois aprender, passar na prova? Com Deus é diferente, você entra na prova para depois aprender. Eu vou repetir porque só alguns entenderam. Na escola primeiro você estuda e depois faz a prova. Mas com Deus você passa na prova para depois aprender. É verdade ou não é? É interessante. E aí a primeira coisa que nós aprendemos aqui no propósito: as feridas nos ajudam a selecionar pessoas. Irmãos, Malco estava seguindo quem? Judas. Judas estava indo à frente de Malco. Eu vou chegar lá e vou beijar e você vai saber quem era Jesus. Malco aqui tem Judas como líder. Malco aqui tem Judas como capitão que vai à frente do seu exército. E no desfecho, irmãos, vem o corte, vem a briga. E Malco olha para Judas e eu creio que ele diz assim, ó: eu não te sigo mais, porque eu estou te seguindo e a minha orelha foi decepada. E muitas das vezes quando nós seguimos pessoas erradas, nós somos feridos. Eu estou mentindo aqui? Quando seguimos pessoas erradas, nós somos feridos. E às vezes, irmãos, Deus permite algumas coisas, algumas pessoas até interesseiras na sua vida, nos seus dons, nos seus bens,
para você fazer uma seleção. A minha pergunta esta noite é: quem você segue? Tá, mas na terra, quem você segue? Você precisa seguir pessoas que são homens e mulheres de Deus, pessoas que têm testemunho vivo de Deus, porque Paulo, ele era seguido, não é isso, meu irmão? Timóteo era seguido. Por que o Senhor está perguntando isso, irmãos? Porque muitas das vezes, não sei se você entende o que eu vou falar, do nada você já percebeu que tem aquelas pessoas que somem da nossa vida? Não é verdade, irmãos? Do nada você está para aquele processo e aquelas pessoas somem. E aí você fala assim: Jesus, o que aconteceu? Mas, irmãos, presta atenção, é um trabalhar de Deus. Por quê, pastor? Porque muitas das vezes, olha o que eu vou falar para você. Você tem que começar a planejar a sua vida com quem está na sua vida, e parar de reclamar quem já foi. Então celebre quem está chegando. Por quê, pastor? Porque não planeje o seu futuro com quem te considera passado. Eu vou repetir: não planeje o seu futuro com quem já te considera passado. Muitas das vezes você quer planejar coisa com pessoas que já te consideraram passado na vida deles, e aí você fica patinando. E aí, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O Senhor está querendo dizer que eu devo fazer acepção de pessoas? Não. Jesus fazia acepção de pessoas? Creio que não, porque Jesus multiplica o pão para quem? Para multidão. Jesus cura no meio da multidão. Então, irmãos, ele multiplicou o pão e o peixe para a multidão, mas ele tinha quantos perto dele? Desses 12, quem andava mais com ele? 3. Só que desses 3, quem tinha mais intimidade? O que eu aprendo, irmãos? Pare de investir. Vou falar bem pausadamente. Pare de investir em certas pessoas e passe a investir em pessoas certas. Eu vou repetir porque alguns não entenderam. Pare de investir em certas pessoas e comece a investir em pessoas certas. Alguém entendeu aqui? Dá um glória a Deus. Amém? Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes nós gastamos tempo demais, energia demais, e aí somos feridos demais. Eu vou falar para você: cuidado com quem você compartilha o seu coração. Algumas feridas, elas vêm para nos mostrar quem que nós devemos ficar ao nosso lado, com quem nós devemos estar, evangelista. Irmão Lucas, quem também nós devemos nos despedir, quem deve ficar para trás. Irmãos, não é feio não, tem amizades que às vezes só nos puxa para baixo. Tem pessoas na nossa vida que só nos puxa para trás. Nós queremos ir para frente, elas só nos trazem para trás. Irmãos, o próprio Jesus ensinou isso na tentação. Ele não compartilhava as suas lutas com todo mundo. Você já prestou atenção? Eu vou fazer uma pergunta aqui para quem conhece de Bíblia. Tinha alguém com Jesus lá nos 40 dias e 40 noites? Não tinha ninguém, mas quem é que detalha na Bíblia sobre isso? O Evangelho de João. Irmãos, presta atenção, que não tinha ninguém lá. Ninguém sabia o que estava acontecendo lá, mas João vai dizer o que aconteceu lá. O que eu aprendo aqui, irmãos? Só João vai detalhar o que aconteceu na tentação de Jesus. Então o que eu aprendo aqui, irmãos? Eu creio que Jesus chega para João e diz assim: eu preciso compartilhar algo com você, porque eu tenho uma intimidade. Irmão, Jesus, ele era seguido por 12, 3 andavam com eles, mas só João só João ouviu a batida do coração dele. Eu não sei se você está entendendo. Às vezes na nossa vida nós temos que fazer como Jesus, irmãos. Vocês estão pegando aqui? Tem alguém pegando aqui o mistério de Deus aqui esta noite? Irmãos, muitas das vezes a gente acha que a gente tem que contar tudo para todo mundo. Pare com isso. Irmão, você vai ver João detalhando tudo o que acontece, detalhe por detalhe. O que aconteceu no primeiro dia, quais foram as tentações, como que Jesus respondeu. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus tinha intimidade com João. Jesus, ele era seguido pelos discípulos, tinha 3 que andavam com ele, mas João estava com ele em todos os momentos. Se você olhar na cruz, quem é que estava com ele? Quem é que estava com ele? Na cruz, as mulheres e João. Você vai ver que os outros, caíram fora. Então você precisa de alguém para colocar o dedo na sua ferida, irmãos. Irmãos, eu vou falar algo da parte de Deus. Presta atenção. Presta atenção que eu vou te dizer aqui, Você também precisa ter pessoas para confessar as suas tentações. Porque eu não sei vocês, é melhor eu confessar uma tentação do que confessar uma queda. Tem alguém aqui que pegou isso? Irmãos, é melhor eu confessar uma tentação do que eu confessar a minha
queda. Então eu e você precisamos de pessoas para colocar o dedo nas nossas feridas e dizer: ó, você está errado. Você está errada, você precisa melhorar. Porque é melhor ter essas pessoas perto de nós do que ter falsos amigos que ficam batendo nas nossas costas quando o negócio não está indo bem, irmãos. Segunda coisa que eu aprendo aqui, irmãos: as feridas nos faz ver os livramentos de Deus. Presta atenção. As feridas nos faz ver os livramentos de Deus. Vocês imaginam que era para Malco estar morto? Porque eu creio que Pedro mirou aonde? Eu não creio que Pedro ia mirar na orelha daquele jeito. Então, irmãos, muitas das vezes as feridas é para nos mostrar o tamanho do livramento de Deus. Assim foi na vida de Malco. Irmãos, se Deus te permitiu uma ferida, Ele está querendo dizer assim: essa ferida era pior, era para talvez você ter morrido. Tem alguém entendendo aqui? Você passou por algo que poderia ter sido grave, teve livramento de Deus para a tua vida. E talvez não seja fisicamente, talvez seja financeiramente, talvez seja de relacionamento, talvez seja conjugal. Está entendendo? Então preste atenção numa coisa, irmãos. Nós precisamos entender que alguns livramentos é para nos mostrar o tamanho, algumas feridas é para nos mostrar o tamanho dos livramentos de Deus. Entendeu? Estão entendendo, irmãos? Amados, presta atenção aqui, por favor. Amados, olha aqui para mim. Olha, Malco representa o sumo sacerdote. Presta atenção. Malco representa quem? O sumo sacerdote. Nós estamos falando do sumo sacerdote. Malco aqui, olha para mim, ele tinha status. Malco tinha os guardas a seu favor. Malco tinha palavras sobre ele. Malco tinha força, tinha os soldados. Mas agora ele acaba de descobrir que ele sangra. Eu não sei se você está entendendo. Malco, ele se achava aqui, mas agora ele descobre que ele sangra. O que eu aprendo com isso, irmãos? Ele está vendo agora: eu sou vulnerável. Eu não sou esse herói que eu acho que eu sou, eu sangro. Isso nos mostra, irmãos, que nós precisamos aprender que quando Pedro rasgou a orelha dele, eu fico imaginando o Malco falando assim: um Zé Ninguém, um pescador, devia estar cheirando mal, rasgou a minha orelha, então quer dizer que eu não sou nada, eu sou vulnerável. Eu tinha guardas ao meu favor, eu tinha o sumo sacerdote, eu tinha carta, mas ele conseguiu cortar a minha orelha. Então, irmãos, eu creio que Malco fica falando assim: ó, cadê a minha estrutura? Cadê a minha autoridade? Cadê o meu governo? Irmãos, nós precisamos entender que as feridas vêm para nos mostrar que eu e você somos vulneráveis, e aí nos tornar dependentes de Deus. Aprendam isso. Você tem sido ferido, é para te mostrar a dependência de Deus. Quarta coisa que eu aprendo aqui, irmãos: as feridas nos aproximam de Jesus. As feridas nos aproximam de Jesus. Como assim, pastor? Parece simples, não parece? Para Malco? Parece, irmãos? Parece simples. Fui curado, cortou a minha orelha. Mas para Malco não era. Por quê? O que Malco foi fazer lá no Getsemane? Irmãos, o que Malco foi fazer no Getsemane? Prender Jesus. Não foi isso que ele foi fazer com Judas? Então, se ele foi prender Jesus, é porque ele estava com ódio de Jesus. Porque para ele Jesus era um herege. Para ele Jesus ia causar tumulto. Então, irmãos, sem a ferida, Malco jamais deixaria Jesus tocar nele. Talvez você, sem a ferida, Jesus não tocaria na tua vida. Eu vou repetir de novo para que você entenda. Talvez você foi ferido, para que você possa entender que sem a ferida Jesus não te tocaria. Talvez você veio aqui esta noite destraçado, moído, porque Deus permitiu para que você ouvisse essa palavra. Porque talvez se você não tivesse passando por lutas, dificuldades, talvez você negaria vir neste culto dessa noite. Irmãos, presta atenção. Malco odeia Jesus. Malco está longe de Jesus. Mas quando vem a ferida, vem um toque de Jesus. Quando vem a ferida, Malco fica vulnerável. E a única coisa que resta quando nós estamos vulneráveis é nos aproximar de Deus. Amados, aí eu te pergunto: como que está a tua vida de oração? Como que está a tua vida de oração? Acabou a campanha, você parou de orar? Como que está a tua vida de intimidade com Deus? Quanto tempo você se dedica a Deus? Porque se Deus te permite uma ferida,
é para que você possa parar tudo. É para te mover, para te trazer para perto dele. Irmãos, talvez se Deus não permitisse tudo o que está acontecendo no nosso meio, nós íamos achar que estava tudo bem, e nós íamos continuar, e as coisas não iam acontecer, e talvez nós não viríamos do jeito que nós estamos vendo aqui hoje. Então às vezes Deus permite sim a ferida, para nós nos achegarmos a Deus. E aí eu vou perguntar para você: o que Deus vai ter que permitir para que você volte ao quarto da oração? O que Deus vai ter que permitir para que você volte às terças-feiras de oração? O que Deus vai ter que permitir para que você volte a jejuar? O que Deus vai ter que permitir na tua vida para que você volte a se humilhar na presença de Deus e entender que eu e você não somos nada, que Ele é tudo nas nossas vidas? Quinta coisa que nós aprendemos aqui, irmãos: as feridas nos afastam do passado. Como assim, pastor? É interessante. Me mostra na Bíblia Jesus procurando o pedaço da orelha de Malco. Tem alguma parte na Bíblia, à noite, no escuro, Jesus procurando o pedaço da orelha de Malco? Eu estava lendo, eu achei misterioso isso, irmão. Porque é muito interessante, irmão, que quando Jesus vai curar um cego, ele pega o barro, ele cospe na mão, e com esse barro, esse cuspe, ele refaz um globo ocular. Então Jesus não precisa do teu passado, dos teus restos que ficaram para trás, para fazer algo novo na tua vida. Acho que você não entendeu. Jesus não precisa dos pedaços que ficaram para trás do teu passado para fazer algo novo na tua vida. Então, irmãos, o que eu aprendo aqui: Ele é o Criador de todas as coisas. Para Ele criar algo na sua vida, Ele não precisa de pedaços que ficaram para trás. Para recomeçar algo novo na sua vida, basta você querer. Tudo que Malco aprendeu foi com essa orelha. Quem aqui conhece de Bíblia sabe do que eu estou falando. Malco aprendeu a Torá ouvindo com o quê? Aquele ouvidinho, irmão, aquela orelha. Eu fico viajando às vezes na palavra, irmãos. O que Malco aprendeu, os ensinamentos entraram na onde? Aqui, irmãos. A doutrina que ele aprendeu lá foi aonde? Aqui. O que eu aprendo com isso? Mas em algum momento o pedaço da orelha de Malco se foi. Talvez você fale assim: era bom, foi bom, mas se foi para Malco, aquele pedaço da orelha dele se foi. Então tem algo que Deus tirou da tua vida. Pare de ficar voltando ao passado, porque Deus tem algo novo para a tua vida. Pare de ficar remoendo aquilo que já passou. Irmãos, caiu no chão, sujou. Imagine Jesus pegar a orelha suja, o pedaço da orelha suja de Malco. Ele refaz a orelha de Malco, irmãos. Filipenses 3 vai dizer assim, ó: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Presta atenção. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Tem coisas que não fazem mais parte da sua vida. Você está entendendo aqui em nome de Jesus? Irmãos, talvez você me fale: foi bom, pastor, era bom. Sim, talvez foi bom, era bom, mas não é mais hoje. Aprenda. Deus quer fazer algo novo daqui para frente na tua vida. Sabe, Deus está querendo curar a tua ferida essa noite, irmão. Sansão caiu, não foi por causa de Dalila, foi porque quando ele matou o leão, ele voltou lá para pegar o mel. E a Bíblia diz que o voto de Narizeu, ele não poderia pegar em nada morto. Então aprenda, Sansão caiu porque quis voltar ao passado. O leão já estava morto. Que você possa entender que aquilo que Deus já matou, já arrancou da tua vida, não precisa voltar. Não se preocupe, porque Deus tem algo novo esta noite para a tua vida. Eu creio no nome de Jesus. Então pare de voltar a algo que Deus já te ajudou a matar. Talvez seja dinheiro que ficou para trás, relacionamentos que ficou para trás, pessoas que ficou para trás, sentimentos que ficou para trás. Esquece, por favor. Vou te falar algo, olha aqui para mim. Seus piores dias te preparam para os seus melhores momentos. Eu vou repetir: seus piores dias te preparam para os seus melhores momentos. Então pare de voltar a lugares e pessoas que já foi na tua vida.
E por último, sexto, as feridas cicatrizadas, presta atenção, as feridas cicatrizadas geram autoridade. Eu estou aprendendo algo que não tem sido bom, mas ao mesmo tempo tem. Aonde você foi ferido, é onde Deus vai te usar para curar outras pessoas feridas. Aonde você mais é ferido, é onde Deus te levanta para curar pessoas feridas. Porque as feridas te dão autoridade, te dá credencial, te dá crachá que você venceu. Cicatriz, irmãos, é credencial. Não sei como vocês fazem, eu faço com meu filho. Quando eu operei o joelho, eu mostro para ele, tem uma cicatriz. E ele, pai, o olhar dele é dessa forma. O machucado que eu falei para os irmãos tem aqui até hoje, no meio da sobrancelha. E eu contando a história para ele, isso me dá autoridade para contar para ele. Então as feridas, elas não nos dão autoridade, mas as cicatrizes nos dão autoridade para curar pessoas feridas naquela área que nós somos. Talvez você esteja falando, pastor, meu casamento está daquele jeito, está quase à beira do divórcio. É aí que Deus vai curar essa ferida e você vai ministrar sobre outros casais para a glória de Deus. Eu creio, você recebe em nome de Jesus? Talvez você esteja passando um momento financeiro muito difícil. Se você colocar nas mãos de Deus, se você com sabedoria souber lidar com isso, Deus vai restaurar e você vai ter autoridade para ministrar na vida financeira de alguma pessoa. Talvez você que passou por um câncer e Deus está te curando ou já curou, você vai ter autoridade para ministrar sobre a vida de pessoas que estão passando pela mesma situação. Talvez você está com a sua família passando por algumas dificuldades e Deus vai restaurar, vai curar essa ferida e vai te dar autoridade para ministrar sobre famílias de pessoas que estão passando pela mesma dificuldade. Então na área que Deus mais vai te usar, Ele vai causar uma cicatriz em você. Como assim, pastor? Deus não fere ninguém? Fere. Olha para Jó. E aí? Deus não permitiu Jó ser ferido? Irmãos, eu não sei se vocês entendem, Deus manda eu te dizer isso. Eu estou pregando para pessoas que estão passando por feridas aqui esta noite. E Deus está cicatrizando feridas aqui para a glória de Deus. Por quê, pastor? Porque estão passando por um processo difícil. Parece que não tem mais saída. Só que as marcas de Jesus, irmãos, quando Jesus estava na cruz, para muitos que estavam ali presentes, era o final de Jesus. Concordam comigo? Morreu na cruz, acabou tudo aquilo, toda a cura, todo o holoforte. Aí agora Jesus aparece no meio dos discípulos e Tomé fala assim, eu só vou crer se eu ver. Jesus não tem medo de mostrar para Tomé, irmãos, ele mostra, porque aquela ferida deu autoridade para Jesus estar no trono da glória. Eu não sei se você está entendendo, às vezes as feridas é somente para nos dar autoridade para ministrar na vida de pessoas. As feridas geram autoridade. E aí eu vou falar o que eu falei até um pouquinho ontem. Tem pessoas que estão esperando o tempo cicatrizar as feridas. Me mostra onde que o tempo cicatriza alguma ferida. Não, deixa o tempo passar. Vai indo, aonde as feridas ficam maiores, elas vão ficar mais abertas, suscetíveis a infeccionar, a dar pus e assim por diante. Quem cura as feridas é Deus. É Ele quem cura a minha e a tua ferida. Não deixe o tempo curar a tua ferida, porque o tempo não vai curar. Entregue ao Senhor, porque é Ele que vai curar a tua ferida. Porque se o tempo curasse a ferida, irmãos, não precisaria de Deus. Concordam comigo? Se o tempo curasse, não precisaria de Deus, irmãos. Então, se você deixar que o tempo só vai prolongar mais. Mas quem cura e cicatriza as feridas é Deus. Vocês receberam essa palavra aqui em nome de Jesus? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Se coloca de pé. Eu quero, antes de eu fazer esse apelo, agradecer você que está em casa nos assistindo. Se você está passando por alguma ferida, que você receba a cura de Jesus esta noite. Não deixe essa ferida te machucar. Nos ajude para que essa palavra chegue mais longe, em outras vidas, e o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu queria te